Olá, pessoal! Muito obrigado pelo seu play, muito obrigado pela sua atenção. Esse é o Solada, a sua dose semanal de metal e futebol, não necessariamente nessa ordem. Episódio 88 do Solada. E como sempre, eu sou o André Paz e estou na companhia de Thiago Zuma, que hoje vai deitar e rolar nesse disco. É, isso, né? Vamos lá então rolar assim, falando, não é apito de cachorro esse episódio, pelo amor de Deus. Né? Exatamente. Isso, e lembrando, na nossa série 88, ano do Corinthians campeão paulista, gol do Viola. Esse é o do Viola, que ele puxa a máscara, não? Não, não, o do Viola que ele joga a camisa pra torcida, mas que ele tinha acabado de subir pro profissional, porque o centroavante do Corinthians era o Edmar, que foi disputar a Olimpíada com a seleção brasileira e depois foi vendido pra Itália. E aí o Corinthians sem centroavante, aí o Jair Pereira, que era o técnico do Corinthians, inventa o Viola na final. Assim, o Viola acho que nunca tinha sido titular em nenhum jogo, assim. E aí o Viola acaba fazendo o gol do título de 88, comemora imitando fazendo uma violinha, assim, primeiro, e depois joga a camisa pra torcida. Eu tô com, eu não achei os dados, mas 88 também o Grêmio foi campeão gaúcho. Tipo, como é que é? Então, é um bom ano, entende? O pessoal tava hoje lembrando que essa semana foi aniversário do primeiro título da Copa do Brasil. Esse, 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 89, né? esse eu lembro, esse eu lembro. Eu lembro do dia. Soltou foguete nesse dia, tipo, coisa de criança. Hoje, tipo, você daria dinheiro pra sua filha, não, solta foguete, tipo, vai queimar a mão, tipo. Mas eu lembro que em 89 a gente soltou foguete pra caramba, tipo, foi um negócio maluco. E curiosamente, o tempo passa, o tempo voa. Como é que é? Aqui, ó, vou fazer a brincadeira. Naquela Copa do Brasil, de 89, o Grêmio ganha de 5-0 ou 5-1 do Flamengo no Olímpico. Deixa eu até conferir aqui. O Flamengo eliminou o Corinthians nessa Copa do Brasil num dos jogos mais malucos que eu já vi no estádio. Foi o Corinthians tinha perdido de 2-0 o primeiro jogo pro Flamengo, aí no segundo jogo o Corinthians ganha de 4-2. É um dos primeiros jogos do Neto com a camisa do Corinthians. O Neto faz gol olímpico nesse jogo. Uhum. E o Corinthians ganha de 4-1 até o finalzinho, aí leva o segundo gol e é eliminado por causa do gol fora de casa. Tô corrigindo aqui. O jogo em Porto Alegre foi 6-1 pro Grêmio. Tipo, acho que até hoje o Flamengo nos bate Já foi a final com o Flamengo ou Não, semifinal? é final do esporte. A zero a final com o zero lá. Sport. 0 a Foi a 0 semifinal, que o Flamengo tira o Corinthians e vai pegar o Grêmio na semi. Como é que é? E gol só de cancelado. O primeiro gol é do Cuca e o segundo é do Assis. Que daí tem a história que o Cuca fala, como é que é? Que ele sonhou que o Assis fazia o gol. Tipo, tem toda uma mística por esse jogo, assim. Mas como é que é? 88, como é que é? Tava tentando lembrar de o que você estava ouvindo em 88. Provavelmente alguma coletânea, tipo, sei lá. Não, 88, eu já ouvia rock nacional em 88, assim. Ainda ouvia pop, essas coisas do tipo, mas em 88 eu já ouvia Legião, Titãs. Passado. O Jesus Não Tem Dentes é de 87, né? Eu Exato. comprei o Jesus Não Tem Dentes, eu comprei quando saiu e eu lembro de ganhar a fitinha do Go Back, acho que o Go Back é de 88. Mas eu já ouvia rock nacional, assim, em 88 eu já tava nesse caminho da música. É só check dos cancelados. E daí agora eu serei cancelado. Eu ouvi o Traje a Rigor pra caramba. Ah, sim, mas quem não ouvia na nossa época, né? Assim, eu vi pra caramba. Eu pra caramba. O Crescendo ainda não tinha saído, ainda era o Traje a Rigor do Sexo, 94, essa né? época. O sexo. Teu sexo, se não me engano. Não, mas quem não via nessa época, né? Tipo, a gente achava que de fato o Roger era inteligente. Exatamente, exato. Acreditava na história do Cade. Exatamente. Ele é membro da Mensa, tipo, como é que é? Pegando nesse momento, contando com a briosa Wikipédia, crescendo 89, 87 o sexo, né? Aquela coisa avassaladora do sexo, assim. Eu lembro que era, como é que é? Mas eu me mudo. Exatamente. Ah, não, assim, ó, mas o primeiro, aquilo que, como é que é? Aquela É, o Mas eu não vai sua praia é um clássico, é o né? clássico, tipo, é aquilo que alguém fala, como é que é? Não é um disco, é uma coletânea, né? Porque, tipo, É aquilo, se você não tinha medo de ser cancelado, como são discos bons, você consegue achar os discos do Lobão e o Traje a Rigor em vinil de época bem barato, porque a galera tem medo de comprar, né? A galera vinilzeira tem medo de comprar. que é justo, Agora, que é justo.
Como é que é? Você comprar um vinil velho, você só tá dando dinheiro pro dono do sebo, né? Exatamente, Então a banda não tá ganhando mais nada com isso. exatamente. Um dia a gente tem que. Melhor do que ouvir escondido no Spotify em casa. Exatamente. Mas é que nem aquela outra banda, como é que é? Que nem aquela outra banda gringa cancelada que o líder esteve nos eventos Storming the Capitol. Eu falei, o que que eu faço com a camiseta? Tipo, eu vou dar pra uma pessoa. Pior que era uma camiseta do primeiro disco do Demons and Wizards. A ilustração é bonita pra caramba. Uhum, Eu falei, cara, eu não vou fazer alguém sair com aquela camiseta Demons and Wizards, entende? Tipo, uhum. você tá Virar publicitando. pano de chão. Vai virar pano de prata. Ficou, sei lá, tipo, era uma camisa tri bonita. A ilustração da capa. Assim, a capa era bonita, a arte era bonita, né? Porque a arte meio que saía, né? A Isso. ilustração. E aí depois no remaster eles estragam a arte bonitamente, assim, tipo, tipo, os caras vieram remaster e conseguiram estragar o negócio. É isso eu posso dizer que eu nunca gostei muito desse disco, né? Como é que é? O Clube Blind Guardian, tipo. E então eu já tava abandonando esse clube na época. De- Ainda não tinha abandonado o clube da outra banda, mas né, Exatamente. tava caminhando pra isso também, mas ainda não tinha. Mas eu ia brincar como é que nós chegamos finalmente a setembro, e setembro é o mês do Setembro Negro Festival. Ou, como eu disse no roteiro, eu preciso colocar essa pedra aqui, aquele festival que você acha muito legal, você conhece três bandas e o resto diz assim, banda que o Thiago conhece. Entende? É, nem eu conheço tanto, assim, que o Setembro Negro, ele tem uma curadoria de extremo que vai além do meu conhecimento de extremo, assim. Então tem banda ali que eu nunca ouvi falar. E o que é divertido do Setembro Negro, Aumentou a água no isso, não, tava engasgando aqui. abertura, você precisa de água. Mas o que é divertido do Setembro Negro é que quando eles anunciam as bandas, né, que eles soltaram o cartaz, eu conversando com pessoas, estava cada um por causa de uma banda, sabe? Porque cada pessoa que tá numa determinada bolha estava empolgada por uma banda diferente, assim. Então, assim, é muito difícil uma pessoa conhecer todas, ser alucinada por todas, porque são bandas que estão em espectros bem diferentes da música extrema, mas isso é uma das coisas que é legal do Setembro Negro, além de trazer umas bandas que meio que unem todo mundo, assim. Aí, mas acaba sendo um festival bem legal. Esse ano veremos se vai continuar um festival bem legal pela escolha do lugar e a escolha do jeito que vai ser o festival, né? Porque até a última edição deles, que foi em 2013, até não, né? Quando eles voltam em 2018 e eles retomam até 2023, eles retomam com o formato de um festival de mais de um dia no Carioca Clube, mas o Carioca Clube só permite ter um palco. O Carioca Clube é convenientemente perto de metrô, fácil de acessar. Para 2025, eles jogaram para VIP Station. A VIP Station é um lugar na zona sul de São Paulo que não é muito bem servido de linha de trem. Tem um trem mais ou menos a uns 2 quilômetros da estação que dá para encarar. Mas o problema é que é uma região meio erma da cidade, assim. Então, ele diz, diz a lenda que no passado ele foi uma casa de conveniência, Entretenimento pessoal. entretenimento adulto, Exato. masculino, né? Exato. E assim, eu nunca fui ver show lá, assim, porque eu sempre, como é muito ruim de chegar, todos os shows alguns shows que eu tinha interesse lá, acabava tendo algum outro show em algum outro lugar em São Paulo que eu optava por ver o show em outro lugar, não ir lá. Porque ela é muito ruim de chegar pra mim, especialmente é fora de mão pra caramba, assim. Mas é fora de mão pra quase todo mundo. E ele tem dois palcos lá, mas muitas das pessoas que eu conheço que já foram ver show lá não fazem a menor ideia de que tem um segundo palco lá, porque o segundo palco é um negocinho pequenininho, tipo uma caixa de fósforo escondida, assim. E o Setembro Negro vai usar os dois palcos e vai ter shows de muito apelo nesse segundo palco. Então, a gente fica esperando, né? Se o Setembro Negro levar bastante público, fatalmente esse público vai querer ver alguns shows que vai ter no segundo palco e aí vai ser tenso. Mas a Eu, gente tava- pode. eu vou pegar aqui a escalação e fazer um repasse contigo. Tem um detalhe. É, Oi? então, nem dá pra passar repasso, porque um monte de banda eu não faço a menor ideia do que seja, né? Nesse festival que vai tocar no Setembro Negro. Por exemplo, na sexta-feira, Vai. tem assim, que eu acho que vai ter. O que me leva pro Setembro Negro? Porque eu não vou cobrir o Setembro Negro esse ano, eu vou como público só lá. Então pode me pagar uma cerveja de boa se me encontrar lá.
Não vai atrapalhar. Não vai atrapalhar. Vai ser. Eu tô indo por causa do Agalok. Sim, a Agalok é uma das minhas bandas favoritas dos últimos 20, 25 anos ali. E o Agalok, pra quem não sabe, o Agalok, eles não gostam de ser comparados com o Opeth, mas se você pensar que ele é uma banda, ele é tipo a versão americana do Opeth do Orchid. Aquela coisa meio death, meio black, que foi desenvolvendo um caminho meio próprio ali. Meio Catatonia de início de carreira, meio. Só que eles foram expandindo muito a sonoridade, é muito difícil de qualificar o que que é o som deles, assim. Eles, nos Estados Unidos, eles chamam de Cascadian Black Metal, aquele black metal mais atmosférico, mais pagão, mais vinculado à natureza, vinculado às montanhas, menos ficar falando de Satã o tempo todo, muito mais misantrópico do que satanista. Aquela coisa da ligação. E tem muitas questões de muita atmosfera, muita questão de. Por isso que eu falo bastante do Opeth. O Opeth é uma referência, eles não gostam de Opeth, assim, mas é uma referência para quem gosta de Opeth desse início de carreira, vai conferir a Galok, apesar de ser diferente, vai ser, mas é uma maluquice que vai por lá. Aí a outra banda que me chama a atenção é o Primordial. O Primordial é uma banda irlandesa que também tem essa pegada de black metal, que também é considerada black pagan, atmospheric metal, sei lá como chama isso, mas que eles têm uma pegada de usar a cultura irlandesa muito nas letras. Então eles têm uma coisa meio épica no black metal deles. E lembra uma referência ao Battery da segunda fase do Battery, da fase pagan do, do- nossa, do Battery mesmo, não dos primeiros discos que são mais black metal, mais cruzões, assim. Então, pra quem gosta desse tipo de som, Primordial é um bandaço, vai adorar o show, e é um show, assim. O Nergal, que é o Nergal, não, esqueci o Alan Avery, eu esqueci o nome de guerra dele. Ele é um baita frontman, ele é aquele frontman que chama público, quer fazer o público participar, quer cantar junto, tal. Então, um daqueles shows que vai ser um daqueles shows que vai ser show, sabe? Tipo, se prepara pra ver um showzaço ali. Aí as outras bandas, a única que eu conheço das outras bandas mesmo é o The Crown. O The Crown é uma banda de death metal sueca que foi fazendo aquela guinada em Flames também ao longo da carreira, mas que aparentemente eles retomaram mais a linha The Crown deles, assim, sabe? Tipo, deixar aquela coisa mais americanizada de lado e parece que os últimos discos eles estão indo. O início de carreira eles chamavam Crown of Thorns, né? Eles tiveram que mudar o nome para The Crown. Então é um show que é bem possível que eles façam um show, até pelo local onde eles vão tocar, um show focado nesse início de carreira deles. E aí vai ser um show de death metal sueco ali que vale a pena, assim. Agora, com Tukandra, Necrophilosophy, Vermin Womb, eu não conheço direito, não sei dizer. Eu ia brincar contigo, eu ia brincar duas coisas. Como é que é? Então, como é que é? Você vai ver um metal na linha In Flames Copa Limitada do tempo que era bom. Não, assim, eu não acho que o The Crown, acho que ele é mais Estocolmo do que Gotemburgo, assim, por assim dizer, né? Eu, Então, isso é muito mas legal. País pequeno, só para confirmar que Metal Archives vai me tá aí. ajudar para não falar besteira, assim. Enquanto tu vai conferindo, dá para colocar o Agalok também parecido com o Alcest um pouquinho, em algumas coisas. Tipo, quem curte Então, Alcest, o Alcest é uma cria do Agalok. tá. Tem músicas do Agalok que você ouve e fala, o Alcest nasceu daqui. Exato. Exatamente, assim, tipo, não é a mesma coisa, mas tá ali parecida, assim. O Crown, o The Crown, Crown of Thorns é de Trollhättan Västra Götaland, que pode ser que seja de Gotemburgo Ah, mesmo, assim. falou isso. Então, tô até procurando para saber onde que fica isso daí. Gotalândia, mais conhecida em português pelo nome original Gotaland, é uma das três grandes regiões históricas a qual se divide a Suécia. Beleza, o que que você não me ajudou nada? Valeu, muito obrigado. Valeu, muito obrigado. Ah, vamos então virar sábado, 6 de setembro. Esse começa cedo, o Planeta Atlântida. Esse começa. Ele começa cedo e termina tarde, né? Não, na sexta começa às 6h30 e termina meia-noite e meia o Agalock. Então significa que vai ter que eu arranjar o Uberzão para voltar, assim. Então não vai ter como voltar de transporte público.
Agora sábado começa mais cedo, porque aí é o dia cheio do festival, né? Ah, assim, do sábado, assim, e tem ali. O sábado, pra mim, as duas principais atrações do sábado, pra mim, é o Primitive Man. Primitive Man é uma banda meio Death Doom, uma puxada meio sludge, assim, americana, que eu acho uma banda bem legal, mas que vai tocar no palquinho secundário, então é uma questão. E a outra banda que me chama bastante atenção é o Incantation. Incantation, acho que eles tocaram, não lembro qual edição do Setembro Negro que eles tocaram, que pra mim foi o melhor show do Setembro Negro daquele festival. E parece que eles vão tocar o Mortal from the Nazarene inteiro, que é um dos discos clássicos dele. O problema é se ele termina 11h15, que significa que correndo dá pra talvez conseguir chegar a tempo de pegar o trem. E eles vão tocar no palquinho secundário. O Incantation, eu acho que é muito público pro palco secundário. Eu acho, esse é um show daqueles que tem uma grande chance de dar problema, assim. Mas algumas bandas legais, tipo Federer, uma banda legal que vai tocar, que é O nome é muito bom. nacional. O nome é muito bom, diga-se de Aí, passagem. assim, um amigo me falou do Imprecation, falou que é uma banda que, pra eu chegar a tempo de ver, que ele falou que é muito boa. Esse tem 1349, que é uma banda de black metal legal, assim, aquela pegada black metal mais antiga. Coven, que é o clássico Coven, né? Tipo, pra quem já viu um show, viu todos, mas pra quem nunca viu, é um show de hard rock cult ali, né? Do hard rock setentista meio culto, que é legal pra caramba. Macabre, que é uma banda mais de death metal, que é uma banda legal, e Overkill, que é uma banda clássica. A única questão é que o Overkill termina meia-noite e 40, né? Então tem que pensar seriamente se vale a pena ver de novo um show do Overkill e pegar Uber de volta pra casa. Então, é duro, sabe? Tipo, os horários do Setembro Negro não são horários convidativos esse ano, num lugar que é menos convidativo ainda. Eu ia Essa é te uma dizer isso aí. crítica que tem que ser feita, assim. Então, se pode ser, eu nunca fui na VIP Station, pode ser que o lugar acabe sendo legal pra caramba ver o Setembro Negro lá, mas os horários eles têm que repensar, com certeza, Mas pensando, sabe? pensando alto assim contigo, geografia de alguém que não é que tá de fora de São Paulo. Bem ou mal, o Carioca Clube está numa região mais central da cidade, então você consegue se articular para ir para qualquer ponta. E a VIP Station vai para uma ponta da cidade. Não, e era aquilo, o Carioca Clube no último Setembro Negro, o show do Sodom terminou quase 1 da manhã. E aí, assim, você não tinha mais transporte público, mas a região onde fica o Carioca Clube, a 1 da manhã, ainda tá borbulhando de gente. Então você consegue chamar Uber sem problema, você consegue, se você quiser passar a noite ali e esperar chegar o trem, vai ter alguma coisa pra você fazer sem problema. O problema da VIP Station é que ele é um lugar ermo. Então, terminar meia-noite e meia, você, provavelmente na hora que você chamar um Uber, vai ser difícil talvez o Uber aceitar ir até lá pra te pegar. E se você não tiver outra opção para voltar, você ficar ali, eu não sei muito bem qual que é o esquema de você ficar ali, passar uma noite ali esperando o trem, né? Então, você acha que a gente tem muita coisa em São Paulo de ah, da gente do metal underground, tipo, a gente já viu em lugares bem piores, a gente já via festival na Led's Lake que terminava às 6 da manhã e tal, então a gente já passou por muito estresse com essas coisas. Mas o ponto é assim, né? A cidade mudou a forma como a cidade se comunica, como se relaciona, né? E os shows eram uma das coisas que os shows se encaixaram nesse novo conceito de uma cidade que funciona à base de transporte público como primordial, porque você tem um monte de fiscalização de lei seca e tal. E felizmente as pessoas pararam de pegar carro e sair depois de beber, pegar um carro e voltar para casa dirigindo. Seja por medo da lei seca, seja porque o Uber facilitou isso, seja porque você criou consciência, de fato você parou de fazer. A cidade não vive mais em função disso. Então, esses esquemas que a gente fazia quando eu tinha 17, 18 anos, eu não tenho mais capacidade de fazer. E o metal não é um estilo para gente jovem hoje em dia. O público do metal tá ali 30 anos para cima. Ah, Então, assim, sabe, tipo, qual que é você meter um festival terminando meia-noite e meia é um saco, sabe? Tipo, num lugar que é ruim de transporte público, sim. sabe? Então, são coisas a se pensar. De repente, o lugar é um lugar legal, você pode tentar fazer esse festival para começar às 11 da manhã e terminar às 11 da noite. Eu tô rindo que você falou agora. Não, acho que tu não tava naquele fatídico Blind Guardian no Aramaçã. Eu não fui nesse, assim, eu Esse eu acabei não indo, porque ia ser um inferno para voltar para casa e em casa não tava um clima bom, aí eu falei, puta, eu não vou me passar por isso, né? lembro que esse aí eu voltei, e acho que tava eu, a Bufo, o João e mais alguém que a gente rachou um táxi até a Paulista.
E, tipo assim, foi aquela grana, tipo assim, cara, tipo, foi uma granona, sabe? Tipo assim, você vai. Não, quando eu fui ver o Dream Theater na maçã ali, pra eu voltar, foi desespero, sabe? Tipo, eu tava preparado pra passar a noite ali em Santo André, mas eu tinha 18 anos, né? Exatamente. Agora, assim, tipo, com né, aquela tensão, tipo, como que eu volto? Aí eu consegui descolar uma carona lá completamente por sorte. Mas, assim, Eu tô enrolando aqui porque tem uma outra coisa que eu já vou chegar lá. Não posso esquecer, eu tô enrolando porque tem uma coisa que tu vai rir. Domingueira. Domingo também começa cedo. então, domingo é o dia mais legal do festival, né? Assim, vai ter Triptych tocando Celtic Frost, vai ter Candlemas, vai ter o Power Trip, pra gente ver como é que vai ser o Power Trip aí, né? Sem o Ryan cantando, ver como que vai funcionar o show deles. Aí, assim, esse Ash, Nask, Boots e o Dark and Nocturnal Slaughter são bandas bem cultuadas, assim, tem bastante gente que gosta deles. E The Mystic é uma banda clássica brasileira de Minas Gerais ali, que em algum momento foi o Voivode brasileiro, assim. É bem legal sempre tocar. E aí vai ter o Varatron, que é uma das bandas mais legais de black metal grega que existem, que vai tocar na palquinho pequeno, sabe? Tipo, esse vai ser um daqueles shows que eu tenho certeza que vai rolar, vai ser difícil de ver, assim. E aí vou falar das bandas, tem a Ortostática, a banda brasileira que vai tocar de death metal com essa pegada death quase progressiva, assim, de death tech death, mas que não é aquela coisa incompreensível de se ouvir, sabe? Tem bastante melodias e estruturas são bem legais, é uma banda que fatalmente eu vou chegar cedo pra vê-los, se eu não chegar pra ver o The Mist, assim. The Mist é 2h10, eles tocam 4h10, talvez eu chegue pra ver só eles e abra mão de ver o The Mist, mas The Mist vale a pena também. Mas é um jazzaço, assim. Agora, a doideira disso daí é aquilo, né? O Candlemas tem 50 minutos de tempo pra tocar, e o Candlemas tocou 1 hora do Monsters of Rock de tarde. Então, saber quem fez os horários do festival esse ano tá de parabéns, né? Colocar só trazer o Candlemas, que é uma banda histórica, pra tocar 50 minutos, né? E eu tinha esquecido. Candlemas, quem é que vai ser o vocalista? Não, o Candlemas é o Johan Lundqvist, né? Assim, agora o Candlemas, na semana seguinte, Tá, por isso, é por o isso. Candlemas vai tocar um show no Rock Hard grego, que é a primeira edição do Rock Hard grego, com o Messiah. É isso. Então tá pipocando umas fotos do Messiah ensaiando pra cantar com o Candlemas. Mas até onde eu saiba, isso não vai acontecer no Brasil. Se Messiah tocando Messiah Caramba é só lá na Grécia, aqui no Brasil é com o Johan Lundqvist. Tanto é que saiu até um press release da Rock Hard ali falando o único lugar que vai ter Candlemas com o Messiah é o Rock Hard grego. Mas nenhum outro lugar, é exclusivo, exclusivo. Como se alguém fosse pegar um avião para ver Olha, a Europa. olha que pode ser que tenha. Assim, porque tem um monte de gente que é fanático por Candlemas e que vai pra Grécia pra ver por causa dele, assim. Vai ser um Candlemas com Messiah. De repente, nos Estados Unidos, o cara fica, "Ó, vou ver no Brasil, que é mais barato chegar no Brasil." É, Enquanto não tiver o Lula, o governo não colocar reciprocidade no visto pra entrar no Brasil também, né? vambora. Eu ia fazer só um comentário. É isso. E uma coisa engraçada. Com isto, com este show do dia 7, mais uma vez o Solada é impedido pelos fatos de ver Bruce Dickinson. É, Pois é, né? é preciso registrar isso, entende? Os fatos não querem que o Solada veja Bruce Dickinson, entende? É a terceira vez seguida que eventos climáticos, biológicos se alternam e não conseguimos ver Bruce Eu Dickinson. duro que se fosse no sábado, o Bruce Dickinson dava até pra pensar na possibilidade de sábado ver o show lá, mas sendo no domingo, sem chance. Saiu, deixa eu como é que é. Vai ter transmissão Multishow, alguma coisa assim? Deve ter, né? Eu vi pelo menos o Guilherme Guedes postando que tá se preparando pro festival ali. É, I hope so. Preparando pra cobrir o festival. Deve ter, né? Coisa do Medina, sempre tem televisão junto pra mostrar a grandiosidade e tal. É, como é que é? Espero que. Como é que é? Espero. Onde assistir o detalhe? O Globoplay, Multishow e canal. Globoplay, Multishow e canal Bis. O doido só dessa vez, né? Que no último Setembro Negro, deu tempo de eu voltar pra casa e assistir o show do Dream Theater.
E dormir no show do Dream Theater. É, foi difícil ficar acordado pra ver. Dessa vez não vai dar, assim. É É muito tarde, impressionante. muito longe, assim. É feio admitir isso, mas tipo assim, é feio. O episódio do cancelamento. É feio admitir isso, mas eu dormi 3 vezes aquele show. É, eu dormi também, mas tá cansado pra caramba, assim, né? Ah, não, me deu Cobrindo um dia inteiro, ah, cobrindo festival, mas assim, eu não consegui ficar acordado vendo, né? zero empolgação de ver na televisão aquilo, sabe? Tipo, total. Aí, zero carisma, né? Então, né, Exatamente. o set foi um set medíocre, a banda zero carisma ali. Então... Isso que assim, isso que, verdade seja dita, time Mangini, tá? Tipo, eu fui dos poucos que sempre defendeu o Mangini, mas, tipo assim, até essas pessoas cansam nessas horas. Até essas pessoas cansam nessas horas. Mas vamos embora, vamos para isso que a gente está aqui, vamos para o momento que eu até deixei para segurar aqui no final. Então, o fim do Setembro Negro é o começo na verdade, é o disco da semana. A gente estava lembrando, já estava cozinhando, e aí o Thiago lembrou e falou: Bah, não, é a hora e a vez. Na verdade, no domingo de noite eu sempre vou errar o nome, eu vou errar o nome das duas bandas a rodo hoje, já peço desculpa mesmo. Aí tem o Triptykon tocando o Celtic Frost. Como é que é isso, Thiago? É o É, Tom Tripticon, Triptykon. Tripticon mesmo e Celtic Frost, né? O Celtic Frost, Celtic Frost. Assim, você fala Celtic Frost, acho que o Thomas vai ficar meio bravo com você. Thomas, Tom Warrior, né? Assim, Tom Guerreiro, Toninho Irmão de Cid Guerreiro. Guerreiro. Assim, vai variar, mas sempre que a gente se referir a Toninho Guerreiro, a gente tá dizendo Thomas Gabriel Fischer, vulgo Tom Warrior. Eu ia perguntar como é que é, assim, aquela clássica pergunta que daí o Thiago vai entrar com uma frase que ela é lapidar, que explica muito. Só reforçando, quem é que era essa banda no rolê, vindo para um segundo disco depois de já ter duas, digamos assim, depois de já ter dado com o pé na porta da história da construção do death metal em dois momentos, assim, desse death black metal. É, né? Metal extremo, né? Dá pra dizer, porque é Exatamente. difícil de classificar, né? Hoje, assim, hoje todas as bandas de death metal e black metal reconhecem a importância do Celtic Frost para colocar o Celtic Frost e o Hellhammer, né? Para colocar. Que o Celtic Frost basicamente ele é uma continuação do Hellhammer repaginado, repensado, né? A frase que lapidar foi que ele entendeu que nós somos extremos, mas nós ainda não somos profissionais. Mais ou menos resume o que foi a mudança de mentalidade do Hellhammer para o Celtic Frost, assim. Assim, em 1985, para o Celtic Frost foi um ano muito bom. Tanto é que é muito engraçado que eu tenho dois livros eu tenho um livro do Celtic Frost, que é o livro do Hellhammer, né, que é o Only Death is Real, que é a história contada do Hellhammer. E aí tem o outro livro que o Tom Warrior escreveu, que é o Are You Morbid? E eles deixam o Ultimagatarium de fora do livro. Porque o Hellhammer conta toda a primeira parte até eles acharem um momento que vai desembocar no Ultimagatarium. E o Ario Morbid conta já quando começa a degringolar a coisa a partir do disco seguinte, das relações com a gravadora. Mas o Megatherium, que é um momento muito feliz, acho que o Tom Alher achou que ele não merecia um livro, porque é um momento muito feliz da história da banda. Deu certo, eu não vou falar sobre isso. Exatamente. Mas ainda assim não deu tudo certo, né? É uma das coisas para colocar. Mas assim, né? A gente falou, a origem do Celtic Frost vem do Hellhammer. O Hellhammer em 84 lançou um EP que chama Apocalyptic Rides. Hellhammer é uma banda suíça ali que de um lugar de um outskirt ali de um lugar meio perdido na Suíça, que não fazia shows, eles só faziam ensaios no bunker para os amigos, assim. E aí eles conseguiram assinar um contrato com a Noise Records, a Noise alemã, Records de Halloween, Running Wild, Creator, toda essa galera. E porque o Karl Walterbach, que era o dono lá, ele achava, pô, esses caras são extremos e isso pode ser que funcione, né? Ele tava a fim de lançar essas coisas mais extremas, rápidas, tal. Ele lança o Apocalyptic Rides em abril de 84 e o disco, o EP, né, que foi o primeiro EP deles, é triturado pela crítica. Todo mundo fala mal pra caramba, assim, na Metal Hammer fala que é na Rock Hard alemã, o Gotts Bund lá, que é um dos caras mais icônicos, né, o gordinho careca com o cabelinho lá, com a trancinha de Buda, destrói o disco de falar mal, assim, falando que o EP, com aquilo é barulho, sem sentido, papapá.
E essa péssima reação que a crítica tem em relação ao Hellhammer faz com que o Thomas Gabriel Fischer, Toninho Guerreiro, e o principal escudeiro dele, né, que é o Martin Eric Stricker, também conhecido como Martin Naim de Samain, da cultura celta ali, do Halloween, essas coisas, mas Martin Naim, Martin daqui pra frente, quando me referir a ele, os dois eles sentam e falam, não, a gente tem que recomeçar a contar essa história. E num dia, em junho de 84, no bunker onde eles ensaiavam lá, eles desenham todo o conceito de uma banda nova, que era o Celtic Frost. Posso, Como que ia soar, as imagens que eles queriam ter para capa, os quatro primeiros discos, como que se evoluiriam, assim. Isso pode ir me interrompendo. não, eu ia te perguntar assim, não foi também um pouco o choque de uma coisa muito diferente? Mas eu não queria entrar tanto na sonoridade do Hellhammer, assim, porque o Hellhammer, ele tá ali naquela coisa do... Era extremo, eles queriam ser mais extremos do que o Venom era, do que o Metallica era, do que o Merciful Fate era, então, assim, tava cada um puxando do seu jeito, do jeito que você puxando as fronteiras pra frente. E, obviamente, o Hellhammer não foi compreendido ali na época, ele vai ser compreendido depois, vai começar a virar um monte de banda falar que foi influenciada pelo Hellhammer, principalmente na cena norueguesa de black metal dos caras que queimavam igreja. Então eles que vão começar a fazer um resgate do Hellhammer de falar, não, o EP do Hellhammer é sensacional, pá, 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 mas até então não era tão bem visto, assim, o Hellhammer era tipo uma coisa meio perdida ali na história. Mas por causa dessa brutalidade primitiva do Hellhammer, assim. Então, Celtic Frost já nasce com um conceito musical de como a coisa vai ser mais bem feita, de como a coisa vai colocar, vai ser profissional. Tipo, vamos ser extremos, mas vão ser profissionais dessa vez. É essa a Eu já lógica do gosto Celtic de Frost. tentar. Então, assim, e eles conseguem convencer a nós, e ó, nós tínhamos um contrato com eles, falou assim, ó, vamos trocar o nome da banda e continuar o contrato. E o Cavalterbach olha e fala, beleza, o cara é profissional, os caras não me dão problema pra trabalhar, beleza, Entregaram. vai aí, segue aí, vamos continuar ali, vamos ver o que acontece. Ele achava que mudar nome era besteira, mas sabe, os caras querem, vamos embora, faz sentido o que eles estão querendo fazer, vamos começar do zero com eles. Mas assim, ainda isso tudo, essa banda muda de nome em junho de 84, em outubro de 84 sai uma coletânea, a clássica coletânea da Noise que chama Death Metal, que tinha o Halloween, Running Wild, o Hellhammer e uma outra banda que não deu lugar nenhum que chama Dark Avenger. Né? E no mês seguinte, né, em novembro de 84, sai o Morbid Tales. Morbid Tales é o primeiro desses discos do Celtic Frost. Aí começam as tretas com gravadora também. Primeiro desse lançamento da coletânea, quando tava pra sair a banda nova. Os caras falam, porra, mano, a banda não existe mais, vocês vão botar numa coletânea, o que adianta divulgar agora, né? Valeu por ocupar espaço. Exatamente. E aí o Celtic Frost, quando eles vão gravar o Morbid Tales, o Carl Walterbach acha que é melhor, em vez de lançar um disco complexo, lançar um mini LP. Porque ele fala EP, ninguém dá muita atenção, e se colocar LP, vai entrar no balaio junto com todo mundo. Então, se eu colocar mini LP, ele fica sozinho pra ser vendido. Fica num lugar que tem menos gente chamando atenção. Mas a banda, um pouco foda-se, gravou um disco inteiro. Só que na hora de lançar, o cara falou: azar que vocês gravaram o disco inteiro. Eu vou lançar um mini LP e não lança todas as músicas que eles gravaram. Esse mini LP ainda, um dos problemas que eles tinham era baterista. No Hellhammer eles nunca têm um baterista de fato, é sempre uns caras amadores. E para gravar o Celtic Frost, uma das coisas que ele faz é contratar um baterista, que é o Stephen Priestley, um músico de estúdio, para gravar. Então, eles lançam Morbid Tales. Na Alemanha, faz muito barulho, mas o que estava acontecendo era que nos Estados Unidos tinha um tal de Brian Slagel, que era o cara da Metal Blade, que tinha curtido Hellhammer. E porque a cena dos Estados Unidos estava muito mais próxima dessa coisa mais extrema, né? Slayer, Metallica mesmo. Tá? Então, Possessed também ali, meio que aparecendo. Então, eles olhando, tipo, ele falou, pô, isso é legal, cara, eu quero lançar isso. E ele, não, mas agora não existe mais, existe Celtic Frost. Falou, beleza, eu lanço nos Estados Unidos Celtic Frost. Metal Blade é uma gravadora iniciante, semi-amadora também. Só que ele acha que esse esquema de mini LP não funciona. Me dá o disco inteiro. Ele fala, dá todas as músicas que eu lanço como disco mesmo, não tem esse problema pra fazer isso. E o Morbid Tales faz sucesso nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos ele engrena, ele consegue reverberar com o público norte-americano.
E aí essa situação faz com que a Europa também comece a correr um pouco atrás. A Inglaterra e Estados Unidos gostam do Celtic Frost mais do que a Alemanha gostava, que era o berço da Noise. Mas a Noise fala, bom, beleza, se eles dois gostaram, vai ser questão de tempo de funcionar aqui também. E ele vai lá e lança, fala, beleza, vamos lançar essas duas músicas que estão faltando no Morbid Tales. Hoje em dia, quando você compra o CD, essas duas músicas já estão no Morbid Tales. E vamos gravar um EP. E eles estavam tendo ofertas para fazer show, então eles precisam achar um baterista. E nisso, assim, a sorte faz com que eles acabem esbarrando num baterista que é o Vincent Mark, que é um americano que está radicado na Suíça por motivos X, assim. E eles acabam entrando na banda. Então, quando eles vão gravar o EP, que acaba sendo o Emperor's Return, tem essas duas músicas gravadas com o Steven Priestley do primeiro disco. E eles gravam mais três músicas novas. Uma dessas músicas novas é a Circle of the Tyrants, que a gente vai falar mais pra frente. E depois, E perdão, só para te interromper. E esse EP depois vai aparecer junto do Tu Megatherium. não exatamente. Não é esse que aparece junto de Megatherium. É o próximo que sai depois de Megatherium, Tá. que tem uma história um pouco mais assim. Esse sai junto com o Morbid Tales. Quando você compra CD, normalmente o Morbid Tales está com esse EP junto, porque tem as duas músicas que eram do Morbid Tales pra sair, e as três músicas novas que eles acabam colocando junto no CD. Uma das músicas é Death Running Terror, que eu acho uma das melhores músicas do Celtic Frost. Eu acho o nome muito bom. Então, esse é o Emperor's Return que sai em agosto de 85. Eles vão gravar no primeiro semestre de 85. E aí, assim, a banda tá tocando ao vivo e tá vivendo um grande momento, sabe? Tipo, achamos um baterista que consegue tocar, apesar do Reed St. Mark falar que ele mentiu no ensaio de que. Porque, sei lá, a gente precisa que use pedal duplo, tal, tal, tal. Ele falou assim: não, faz muito tempo que eu não uso, então tá meio difícil, mas eu gosto do que eles estão fazendo, vamos tocar em frente. Ele falou que nunca tinha tocado com pedal duplo na vida, assim. Foi aprendendo conforme a coisa foi acontecendo. Como é que é? Perdão, perdão. Como é que é a frase lá? Como é que é a frase do começo? Nós somos extremos, mas ainda não somos profissionais. Como é que é a frase? É Mas para-choque de caminhão do Celtic Frost, assim, tipo. Então, o fato é que o Vincent Mark era um cara estudado em música, né? Então, ele era o único cara que tinha conceitos musicais, né? Porque o Martin Gaye era uma criança e o Tom também era um pouco mais velho, mas era um cara que estava ali aprendendo a tocar conforme a coisa ia, né? Então, o Emperor's Return e as músicas novas do Emperor's Return, esse Call of the Tyrants e Death Throne Emperor, fazem, tipo, funcionam pra caramba ao vivo, a coisa vai, eles estão com um baterista bom, então eu falo, pô, bora gravar o disco novo. E aí eles em setembro de 2020, de 1985, eles entram no estúdio pra gravar e gravam rapidinho o Time Megatherium. O Time Megatherium só sai em outubro, mas a gente tá gravando quando eles gravaram também. A diferença é que a gente vai lançar antes, no episódio. Assim. Então, assim, faz 40 anos que eles entraram em estúdio pra gravar o Time Megatherium. Só que o que aconteceu foi, nessa hora que eles estavam compondo para gravar o Team Megatherium, o Martin Ain estava tendo problemas em casa. Por isso que eu falo que não é tudo perfeito nesse disco, assim. Que o Martin Ain era o cara, talvez, ideologicamente mais extremo em termos de letras, de visual, de desenvolver. E tinha uma família muito católica praticante, sabe? O pai era quase padre, assim, sabe? O cara muito influente na igreja local, tal. Isso fazia com que ele tivesse muito problema em casa. Então, o pai não aceitava as coisas que ele fazia, então ele tinha episódios de abuso dentro de casa, assédios dentro de casa ali, meio complicados. Isso fez com que o Martin não consiga se focar tanto no disco, e o Martin sai do Celtic Frost. Na hora que eles estão tentando gravar e não tá rolando, ele pula fora, e aí a banda traz um baixista de estúdio para gravar um suíço que chamou Dominic Steiner. Eles é para entrar na banda, o Dominic ele entra na banda de fato. Mas não dura muito porque a banda, logo gravando com ele, percebe que não é legal, não tá sendo legal a experiência com ele gravar, ele não se importa tanto com a sonoridade da banda, não se importa tanto em querer crescer a sonoridade da banda como o Martin Gaye gostava de fazer. Aquela coisa meio de tipo, eu não sei tocar muito bem guitarra, você não sabe tocar muito bem baixo, então a gente faz uma coisa meio qualquer coisa e a gente vai tentando fazer um jeito da coisa encaixar legal. Dominic Steiner já era um baixista mais clássico, assim, e vai gravar baixo normal, assim, aí você tem um guitarrista que é primitivo e acaba fazendo falta ter esse baixo diferente, assim, né, no desenvolvimento da sonoridade do Celtic Frost. Não que a gente perceba muito isso no Team Megatherium, acho que o Team Megatherium é um disco muito bom apesar disso daí, mas
Aí vai ter as coisinhas, né? Que se você ouvir o que aconteceu, o Martin volta logo depois, o Martin se muda, né? Sai da casa dos pais. O Martin tinha acabado de fazer 18 anos nessa época. Piazinho. Então, o Martin, quando ele assina o contrato com o Hellhammer, é os pais que assinam por ele, porque ele era menor de idade ainda. Então, imagina a treta que tem. Os pais católicos fervorosos assinaram o contrato do filho pra tocar no Hellhammer, né, cara? Assim. Como é que é? Aqui dá pra gente brincar. Aqui é quase um paralelo com a história do Slayer, do Tom Araya e o pai dele. Tipo, a diferença é que, É, tipo, é bem paralelo. Eu diria que o Celtic Frost é basicamente um Slayer da Europa, assim. Eu acho que esse paralelo é um paralelo dá para fazer muito bem, assim. E teria um tamanho tão grande se eles não tivessem escorregado, dado um escorregão lá na frente, ou não tivessem uma mentalidade muito mais vanguardista, extrema e ousada do que o Slayer tinha, né? es- Mas enfim, eles vão entrar lá, o Martin em volta pra banda logo em seguida, e aí a banda entra pra gravar um EP em estúdio, porque eles começam a ter problemas na hora da mixagem do Ultimate Ethereum, eles acham que o cara que é responsável pela produção e mixagem. Quem que era? O nome do cara que faz o Ultimate Ethereum é o. Horst Miller É o Ross Miller mesmo, né? isso. E É o cara da noise. eles queriam trocar um. Eles queriam trocar, arranjar um outro cara pra mixar, eles queriam chamar o Tommy Hansen pra mixar e tal. Mas não rola, assim. Então, acaba sendo uma mixagem que eles não gostam muito da sonoridade do disco. E aí eles enchem o saco e eles conseguem uma grana, porque o Team Megatherium tá indo muito bem, e eles conseguem uma grana para gravar um EP em 86, que é o Tragic Serenades, que eles regravam duas músicas do Team Megatherium com o Martin aí no baixo. E hoje, quando você ouve no stream ou você compra as versões atuais, essas duas músicas do Team Megatherium são as versões que foram gravadas no Tragic Serenades, assim. Então, se você botar o Ultimate Ethereum pra ouvir no stream vai ter as versões do Tragic Serenades, não as versões originais, que só saíram na primeira prensagem do vinil mesmo, as versões. Então, se você quiser ouvir isso daí, ou você tem uma prensagem original do vinil, ou você vai ter que, ou você vai ter que Apelar. baixar online, vai apelar para as piores casas do ramo. Não sei se a versão que saiu no Brasil do Ultimate Ethereum pela Woodstock, essa versão que tem com o Dominic Steiner, ou se eles já lançaram essa versão remasterizada. Essa versão com as músicas regravadas, mas acho que é possível que seja a versão original com o Dominic Steiner ainda. Lembrando que ele no ano passado saiu também de novo do Brasil, em CD. Já em CD. Relançou. Então, essas versões em CD agora, tanto assim, eu tenho até o box do Celtic Frost. No box do Celtic Frost, eles colocam no disco, no Team Megatherium, tá a versão regravada. Tanto que ele Isso. tem até anotação, a faixas 1, 2 com baixo Martin A, assim, Martin 9. Então, também tem uma terceira música no Tragic Serenades que também tá na versão, nos remasters do A Tristeza é la Eve, né, aquela música. Esqueci agora da música da. Ia pegar aqui como é que é. Ah, O exatamente. Return to the Eve, isso. Tristeza e la Lune, Return to the Eve. Isso E aí. tem uma versão que sai também no Ultimate Megatherium, assim. Mas acho que na versão que tá no Ultimate Megatherium talvez seja a versão demo ainda, não a versão que foi gravada no Uma Tragic versão de Serenades. estúdio. Uma jam de estúdio, perdão. Isso, então. Provavelmente não é a versão final dela, a versão finalizada só na Tragic Serenades. Vamos pro jogralzinho? Vamos, sim. Esse é o jogralzinho que tu faz de corte, tipo, esse assim, eu assim, eu estava lendo, preparando, ele falou assim, não, aqui é Thiago. E aí eu ia começar a fazer uma pergunta pra ti que eu vou pagar um vale, mas esse vale é válido. Ali a abertura tem toda uma introdução que é Innocence and Wrath. Tinha alguma outra banda que tinha feito isso de colocar como abertura uma faixa climática grandiosa, de fazer tipo assim, eu vou queimar uma abertura, tipo assim, eu vou Queimar usar uma faixa com uma abertura, uma assim. abertura, sabe, meio grandiosa, meio, como é que o pessoal diz? Wagneriana, para usar, tipo, a história assim. Tô pensando agora, eu não me lembro, assim. Porque, tipo, o Halloween vai lançar alguma coisa assim, mas acho que o Halloween. Não sei se o Halloween já tinha lançado um disco próprio nessa época, talvez já tivesse saído em 85. Tá, mas aí faz Walls uma, of Jericho, assim, Walls of Jericho tem aquela introduçãozinha. Pam, pam, pam. mas não uma coisa É, mas nessa coisa grandiosa desse jeito, exatamente grandiosa. eu tô pensando, não tem, eu tô pensando se alguma banda poderia ter pensado em fazer isso. Sabe, tipo assim, Assim,
sabe? Desculpa interromper. Não, não, eu entendi. Mas aquilo que tu falou, tipo, se a banda já tem tudo projetado, essa coisa, tipo assim, agora o clima vai pesar. Agora o clima vai pesar, vem que vai baixar. A primeira coisa que eu pensei quando eu vi assim, eu falei, bah, isso assim, ó, aqui tem um. Aqui tem isso. Essa coisa de. É um negócio meio. Vai, não é gótico exatamente, mas tem esse É meio clima ópera, assim, soturno, assim. uma ópera soturna, Eu isso. não lembro. Eu não lembro se. No metal, eu tô pensando assim, agora eu não sei dizer. Assim, é bem possível que seja uma das primeiras que fez isso, assim. E só pra não esquecer, fazendo rá, lembrei. Antes tu falou uma das bandas que sai naquela coletânea da Noise, que era o Dark Avenger. Não confunda com o brasileiro Dark Avenger. Ah, não, brasileiro Dark Avenger é anos 90 só, assim. Aí depois tem todo aquele clima que leva pra A Usurpadora. Eu não ia poder fazer, se deixar de fazer essa piada com a gloriosa novela, mas The Usurper. E aí, pra mim, assim, aqui começa a pedraria, assim, aqui começa, tipo assim, ó, aqui começa a demolição de tudo, entende? Ah, só que é aquilo que a gente, assim, quando você vê, não, tem um bom trabalho de guitarra, né, nessa música, sabe? E o disco vai me surpreender por um bom trabalho de guitarra, apesar de tudo. Tipo assim, eu sei que tem coisas, tem uma coisa que depois eu vou puxar, mas tipo assim, entenda o momento, entenda o que que foi feito no momento. Aí tudo faz sentido. Então, é uma das coisas que eu acho mais legais com o Código Frost, é assim, que não tem nada que é exatamente difícil. Não tem nada técnico. Ele é primitivo de um jeito. Tipo, o Tom Warrior não era um guitarrista técnico virtuoso, tanto é que ele tem problemas com solos. Assim, ele falava, ele, sabe, não gostava de gravar solos. Ele vai futuramente arranjar sempre outros guitarristas para fazer isso para ele. Mas, assim, ele é criativo, ele tem essa coisa de crescer rápido, mas eu acho que ele não chega a ser tão rápido quanto Slayer, porque ele já estava começando a entender, e eu acho que a construção do Celtic Frost é eu vou ser pesado criando clima, não sendo rápido. Eu vou criar atmosferas densas pra caramba, tipo, resgatando o que é o Sabá, mas aí também pra eles influências de pós-punk mesmo, eles eram muito fãs de Sisters of Mercy, isso vai no Into the Pandemonium, isso vai ficar muito mais evidente. Mas de olhar ali, tipo, eu vou criar uma atmosfera malvada, com peso, mas não com velocidade. E aí ele tem um timbre muito característico, esse timbre cheio de médio dele, né? Que não é um timbre muito grave, nem agudo, assim, que é muito dele normal, assim. E vai ser essa coisa da música ir trabalhando nessa levada da música que às vezes acelera, às vezes desacelera, que nunca é ultra rápido. No primeiro disco até umas músicas ultra rápidas, assim, mas nesse disco não vai ter momentos só que ele vai puxar pra ser mais rápido, assim, direto. Mas aí ele começa a trabalhar, tipo, ter umas melodias mais legais, assim, apesar de não ser uma coisa cante junto, mas uma coisa muito mais memorável de você cantar. E eu acho, assim, que eles têm muita influência de Discharge nas pegadas, assim, nos tempos que eles colocam, que os tempos são quase, não são trash, são punk, os tempos são punk rápido, aquele de beat do Discharge, né? Eles trabalham muito com esse tipo de tempo, assim. E os riffs são criativos, o trabalho de guitarra é muito criativo dele, apesar de ter uma limitação técnica evidente, que é a limitação técnica que ele tinha. Eu acho que o Zappa vira um clássico por causa disso, né? Ela trabalha esses sobe e desces da música muito com muita perfeição, assim. Que depois vai aparecer em Throne, terceira música, que pra mim é uma coisa legal que assim, dá pra quase fazer um rap nas estrofes, assim, porque é bem, tipo assim, bem, e é isso que tu falou, essa coisa de entender um pouco do tipo, eu vou te entregar umas partes muito rápidas, mas eu vou aprender a dosar isso, talvez É aqui é um isso. dos segredos pra mim, assim, É, e, e como é que é? Quando tu pensa que ela é mais na boa, vem uma voadora no solo. é isso. Ele vai levando nessa, quase nesse de beat do Discharge ali, do jeito dele de fazer essa levada, que é um pouco mais devagar do que o thrash, mas que parece que isso só vai criando, ele vai construindo as músicas de forma a criar tensão, pra na hora que ele soltar a parte rápida, explode. Sabe? Então, é isso que eu acho que é uma das coisas mestre, que eu acho muito mestre nesses dois primeiros discos. É de ir criando os momentos de tensão pra na hora, aí eu solto uma parte rápida, destruo tudo. Então, acho que a Geofrone é outro exemplo de que ele faz isso com perfeição, assim. Conexões improváveis, mas que provavelmente existem. Coloque uma vinheta. É isso que a gente, quando a gente falou semana passada do Melhora, só que o Melhora vai fazer isso numa pegada mais pop.
Eu vou Uhum. aprender a compassar e vou explodir para uma coisa mais rock de arena, pseudo pop. Aqui não, aqui tá o blueprint da coisa, aqui tá É, o mas coisa. você pensar, por exemplo, em Enter Sandman, do Metallica, que é um dos grandes sacadas dela, é começar com aquele. Isso é que essa daí tem a bateria. Pum, pum, pum. Aí de repente do nada. Sabe? Você cria todo o ambiente de tensão para explodir, né? Isso é um básico da música, você saber trabalhar isso. Assim, eu quero te fazer isso com metal extremo, né? Exatamente. Vambora, 4, Down of Medido. E Para mim é outra que é das grandiosas, assim, acho que pra mim, eu vou dizer que eu acho minha música favorita do disco, assim. tem uma grandiosidade aqui que tá no, tipo, é o tom do disco. Tipo assim, Uhum. o que é virada de, fim de lado A? É fim de lado A? Acho que não. Não, não, a Eternal Summer que termina Tá. lá do A. Vai fazer uma ponte um pouco com o começo. Uhum. Então, que aí é aquela questão que a gente fala do tempo, né? E ele agora, aí ele arrasta. Né? E até então ele ia trabalhando de charge ali. Aí na Dawn of Megiddo ele vai lá e dá uma medida, não sei exatamente como faz. Mas aí ele arrasta pra ficar devagar e aí ele vai ganhando vai ganhando um pouco de velocidade. Na hora que ela meio que ganha velocidade, às vezes ela me lembra From the Bells, sabe? Uhum. Sabe, tipo, e vai crescendo pra colocar e depois arrasta de novo. E aí você vai ter uns climinhas maiores, assim, na música. Então, sabe, tipo, se a gente vai falar na The Usurper, vai ter vocal feminino, né? Que a gente tem um grande ponto ali, né? A Usurper e a Joe Front são as duas músicas que foram regravadas pelo Martin Ain, esqueci de falar, que é na versão que você pegar no disco agora, elas estão com o baixo do Martin Ain, que assim, eu vou falar, eu ouvi hoje a versão original sem isso, não é tão diferente assim, não, sabe? Você vê que é diferente, mas não, Não é comprei. como se o estragassem a versão do Dominic Steiner estragasse as músicas. Não faz isso, Também não. não é aquela coisa Ozzy Osbourne regravando coisas e reescrevendo o passado. É isso, né? Eu não gosto muito que faça isso. Acho que já tem o EP com eles regravando, já tá de bom tamanho. Mas cara, ele quis fazer assim. O Martin Ain não tá nesse disco é um grande. Pra ele é um grande erro, assim. Ele deveria estar desde o início, mas não tá, né, infelizmente. Vamos para a última do lado A, de fato, Eternal Summer, que para mim é mais uma, mas assim, ó, cabeça boa para bolar riff. Então, Então, essa daí pra mim ela é meio Motorhead, né, cara? é, Ela me lembra Motorhead, assim. Mas é um Motorhead primitivo. É essa coisa deles, assim, tipo, o Celtic Frost ele é primitivo, sabe? Ele não é elaborado. Quer dizer, ele é elaborado, mas ele não é virtuoso, ele não tem nada de virtuoso. Os riffs são primitivos. Não à toa, eu vejo muita gente que é do metal extremo falar que primeiras músicas que aprendeu a tocar foram músicas do Celtic Frost, porque era mais fácil de tocar, assim. meio Black Não é Sabbath. muito difícil. Não, porque o Tony Iommi tem uns riffs mais difíceis de se compor, assim. Agora do Celtic Frost não, os riffs são meio ali, sabe? Tipo. Sabe? Tipo, não tem muito velocidade nos dedos ou tal. É você coordenar os movimentos, só. Quando tu falou de charge, tem isso, tipo, essa coisa do punk, do tipo, é isso que eu consigo fazer com o que eu sei. E eu É vou fazer isso. isso aqui com o que eu sei. É muito engraçado que o Discharge é uma banda que é muito mais influente pro metal do que pro punk, né? Se não fosse Discharge, não existe thrash metal, basicamente. Todas as bandas de thrash metal devem muito ao Discharge ali, essa pegada deles de ritmo, do beat, né? Do D-beat deles é. É muito, sabe? Tipo, aquela batida, mina bateria. É muito que o thrash metal vai fazer um pouco mais rápido, assim, né? Vai ser um pouco mais, dar um pouco mais de velocidade pra isso. Agora, a Summer tem um break épico no solo que eu acho muito legal também dela, assim, que faz terminar bem o lado A, assim, dá um clima legal pra terminar o lado A. Viramos o disco Circle of the... Circle of the Tyrants. E eu gosto que assim, o Capeta falando e a banda dá umas quebradinhas. E pra mim, assim, ó, essa aqui eu vou fazer uma outra brincadeira. Eu sei que todo disco chora, eu sei que o Sepultura acho que é o cover de Messiah na abertura do... Não, não, eu tenho do cover de Messiah, mas eu também, que é o Messiah do Hellhammer, mas eles também têm o cover da Procreation of the Wicked. Mas assim, a Circle of Tyrants, pra mim, assim, ó, isso aqui deve ter rolado numa casa em BH, à torta e à direita, devem ter E, decorado isso, entende? Tá. não, né? Quando teve a turnê do Sepultura, dos Cavaleira tocando Sepultura velho, né? Mas antes deles regravarem os discos,
tinha uma hora que eles tocavam o Messiah ali, ou Messiah Massacre, não lembro qual que era. Mas que eu falo, agora eles vão tocar as músicas que a gente tocava, ficava só o Igor e o Max. Agora eles vão tocar as músicas que a gente tocava no quintal de casa. E aí toca Discharge, tocou Hellhammer. Que as músicas primitivas deles sendo primitivos tocando, assim. E de fato, a influência pra eles das duas bandas é demais. A Circle of the Titans já tava no Death Roll Emperor, no Emperor's Return. Então, a diferença principal que tem, assim, é o vocal no Circle of the Titans. Nessa versão aqui tem esse vocal que tá duplicado, que tem esse vocal demoníaco por baixo, né, dele cantando. Enquanto na versão do Emperor's Return é o tom mais cuspindo mesmo as palavras, cantando meio mais punk, o jeito dele cantar. Ele dá um pouco mais de melodia pra entonação. Mas aí é um dos grandes clássicos do metal extremo. Do metal, eu diria, Circle of the Titans. Aquele riff sensacional, a hora que ela dá a quebrada no meio pra ficar quebrado, aquele breakzão no meio. Que é, assim, eu acho clássico, classicaço Circle of the Titans. Daquelas que você canta junto no Circle of the Titans. É, exatamente. Mas tem uma outra que pra mim, que para mim ficou o Earworm Então, mais forte. e ela vai ter aquela partezinha do meio dela também que passa. "Days are gone, não sei, well, Tem chance dessa aqui lindo. aparecer no domingo de noite? Ah, vai, certeza. Assim. Vai ser um set só de Celtic Frost. Então, essa daí, The Usurper, você pode botar a mão no fogo que vai rolar. Assim, eu diria que gostaria que tu rolasse também Dawn of Megiddo. E acho que talvez mais uma deva tocar desse disco. Assim. Depois a gente vai falar dela mais pra frente. Depois vem Beyond the North Winds, que pra mim tem algumas comidinhas de sílaba do Tom Warrior que pra mim me pegou. Eu Sleep falei, in my mind. ainda eu falei, tipo assim, ok, eu te entendo, mas não, tá? Tipo, ok, eu te entendo. Tipo, ganha mais um joinha de simpatia do que um. Mas me Então, quebrou um pouco a coisa, assim. é isso. Não, talvez seja a música que eu menos gosto do disco. Mas, assim, é legal até aquela cadência, assim, que ela é cadenciada, mas com o pedal duplo disparado, né, o tempo todo, mas ela é cadencia, ela não vai na velocidade do pedal duplo, que é mais uma vez ele colocando, aí do nada ele vai e volta, quando ele pega rápido, em vez de disparar com o pedal duplo rápido, ele dispara, ele fica na batida do discharge, que ela vai ficar rápido, é o discharge rápido. Então você fica, em vez de ser, tipo, na hora que vai pegar o pedal duplo disparar pra fazer, tipo, um blast beat, que ainda não existia na época, não, ele não chega nesse nível. Talvez porque o Reed St. Mark não tivesse capacidade pra tocar muito rápido daquele jeito. Assim, ele só dispara o pedal duplo segurando na cadência. Mas é uma música legal, mas assim, perto de um disco que tem tanta coisa sensacional, ela fica um pouco abaixo. E pra mim, uma das que eu mais gostei do disco é Friday Night. Dies. Mas eu gosto que uma das marcas registradas do disco. Não é do disco, né? Dele, né? Tipo, do Tom Warrior tá pro Tom Warrior, assim como o Lookout tá pro Dio. Assim. Mas é. Isso é clássico, assim, né? A primeira vez que o Triptych tocou no Brasil, ali em 2018, no dia da crise, numa sexta-feira, naquela fim de semana da crise dos caminhoneiros que tava desabastecida a cidade. Eu lembro que ele começa o jogo. Ei, São Paulo, vocês estão acordados? O que vocês têm pra dizer pra mim? Ele, pediu pro público fazer apenas. Ele leva na brincadeira hoje em dia, assim, entendeu, né? O que é muito é óbvio. Pessoas que entendem isso não é fácil, mas é uma virtude, digamos assim. É, E aí depois a 9 que é uma outra vinheta. Deixa eu pegar aqui e fazer minha cola só para voltar aqui. Tears of the Uma vinheta Prophet's com o dobro, um Dream, pouco assim, né? mais. É Tears in a Prophet's Dream, É o exatamente. Prophet's Dream. Isso é barulho, né? Assim, o que é divertido dessa questão do barulho ali é que eles têm o Steve Warrior, que basicamente escreveu essa sequência de barulhos, assim. Steve Warrior foi um baixista, foi o primeiro baixista do Hellhammer, antes do Martin entrar na banda, assim, mas continuou amigo deles ali. Então, ele não é irmão do Tom Warrior, eles só são amigos de. Ah, mas é o Steve Savage Damage Warrior, né? Que era assim, o nome de nascido Urs Springer. Mas ele quem compôs os efeitos dessa música, basicamente, e que escreveu essas ideias de música ali junto com o Tom Warrior. Agora fazendo um Mas, exercício de. mas cria uma atmosfera demoníaca É, total, assim, né? não, e daí duas coisas assim.
A primeira prática, a segunda, como é que é? A primeira prática, a segunda, quer dizer, a primeira técnica, a segunda prática. A primeira técnica é assim, você não vai num disco de uma banda que até tá bem, mas que, tipo, a gente tá falando assim de bandas que estavam contando o tempo em estúdio, que estavam, tipo assim, não que hoje não conte, mas, tipo assim, o esforço financeiro para gravar aquilo ali, para você colocar uma coisa numa faixa de disco não era fácil. E você coloca uma faixa de 2:30, isso tem assim tipo um grande objetivo, tipo, eu quero te colocar, eu quero fazer você baixar pro círculo do inferno, eu quero te baixar pro inferno. Tipo, sabe, tipo, é setup de clima. É engraçado Uhum. que vai levar depois para Necromantical Screams, que tem 6 minutos, entende? Tipo, é quase o Uhum. dobro, assim, mas tipo, é quase como se preparasse assim, cara, pra tu chegar lá, primeiro tu vai ter que, como é que é a homenagem ao Dante? Primeiro tu vai ter que entrar na caverna e descer os círculos do inferno, assim. Então, Isso. pra mim é interessante isso como a banda usando esse tipo de recurso de novo no disco, entende? É isso, né? Era uma banda conceitual, basicamente, né? Isso, esses caminhos que eles estão colocando ali eram caminhos que eles já tinham determinados. Então, provavelmente a gente antes de fazer uma música assim, a gente vai botar só efeitos assim. Nesse disco a gente vai fazer uma introdução épica para colocar. Então, as coisas já estavam colocando no disco, a Grande Besta, né? Que é o nome do disco, de Megatherium. Então, tinha esse conceito de fazer um negócio grandioso que já vem desde o nome, né? Um nome grego para colocar ali, sabe? Você já tá saindo do lugar comum completamente, sabe? Você não tá fazendo um nome fácil de ser para muita gente. Hoje, assim, pra gente que tá aqui em 2025, nos anos 90, o Tio Megatherium já era uma coisa normal, assim, né? Megatherium, uma banda, né? Mas, assim, tipo, em 85, provavelmente Megatherium a galera não sabe nem como falar. Deve ter americano que fala to Megatherium, É, né? exatamente. O pior, a Não gente tinha muita sabe. gente falando umas coisas, mas gringo também É, onde é esse Megatherium que ele tá indo? Pra onde que exatamente. ele tá mandando, né? Exatamente. Onde que ele vai? Exatamente. Exato. Divina Comédia, tal, qual círculo ele para? E aí depois fecha aí na Necromantical Screams, que pra mim, assim, para mim talvez seja a música mais bem acabada. Tem quase uma ideia de. Eu tava brincando assim, pra mim, pensei quase uma ideia de missa, quase uma ideia de ritual mesmo, assim, eu toco isso aqui, eu setapeei, tô tirando. E que tem até tem até um. Ó, Ela é vocal mais trabalhada. feminino, tem Ela uns vai climões de teclado também. exato, ela é super bem refinada. Tipo assim, ó, tá aqui. Chegamos ao último círculo do inferno. E você passou por toda essa jornada para chegar até aqui. Então, pra Né, mim, lembrar, né, que tem nessa música tem também e nessa música e na Dawn of Megiddo, né, tem a parte de ter o solinho de French horn, né, solinho de French horn que é tumba, né? Qual que é o nome do instrumento em português? Mas assim que as duas têm esse trompa, solo de não, é tuba, é trompa. tumba, trompa. Trompa, Então, exatamente. trompa francesa, né? Trompa. Mas é aquilo, sabe? Tipo, pô, uma banda fazendo uma introdução wagneriana na primeira música. E nas duas músicas mais arrastadas tem solo de trompa. É aquela, como é que é? É aquela, tô olhando É aqui. aquela que é redondinha Isso, toda, aquela assim. trompa que é a capa do opereta do bombom. Isso aí mesmo. Gordiza pensa na comida, mesma história. Eu volto pra... Então, mas é aquilo. E você tá colocando, tem vocal feminino da Cláudia Maria Mocri, que já tinha tocado, já tinha cantado no disco anterior, se não tô enganado. Não, não, ela canta no Ultimate Megatherium mesmo, no anterior ela não cantou, não. E coisas ali, né? O Therion vai buscar ela, ela canta no Lepaka Cliff-Off, ela faz participação no disco do Therion. Você vê onde as coisas vão colocar, né? Mas aí, dessa vez aqui, eu acho que nas outras, parece que ela invade a música. Na Usurper, a parte que ela entra na Usurper ali. Mas nessa ela é essencial pra música, assim, tipo, aquele Necromantical Scream, ela dá esse clima de missa que você falou, esse clima meio sacro que a música vai ter, de ser uma pesada, climão, vem bastante dos efeitos, quer dizer, não tem ninguém acreditado como tecladista no disco, então deve ser só efeito mesmo que eles estão colocando ali, mas vem da vocal dela, vem de como ela vai complementando esse vocal, assim. E também é uma das grandes músicas do disco. Eu acho que é uma música que normalmente eles tocam ao vivo, então. Acho que tocam, se eu tenho nada a ouvir eles tocando essa música. Quando eu vi. Agora, quero ver se eu me lembro, assim. Talvez até pela grandiosidade do evento, tipo, fechar o evento.
É uma música que tem o clima massa de fechar o rolê. Então, quer ver, eu vou, agora que a gente acabou de passar o disco aqui, só pra eu ver exatamente. Eles tocaram essa música, eu lembro de ter ouvido essa música. Eles tocaram no festival que eu vi, eles tocando só Celtic Frost em 2018. Então é bem possível que ele role de novo. Desse disco, assim, que eles tocam. Não tocaram muita coisa desse disco, não, né? Tocaram Usurper, Circle of the Tyrants e Necromagical Screens. Achei que tinha rolado mais coisa, assim. Tocaram Return to the Eve, né? Que Return to the Eve é Resgatando. do Tragic Serenades, mas que tá nesse disco, na versão bônus desse disco. Mas E, não tem nenhuma outra música, da uma Megiddo não rolou, assim, né? e uma outra coisa que tá ali na tua mão, que como é que é? Que é um clássico que também que esse é um daqueles discos que você pode não ter escutado, mas você já viu a capa. Acho que a gente dá para quase inaugurar uma sessão assim. Você não viu esse disco, como é que é? Você já viu esse disco, mas você não viu a capa. E é uma das capas do H.R. Giger, tipo, como é que é? O pai do Alien. É engraçado porque assim, eu tava até brincando e lembrando, eu fui atrás conferir a data. O H.R. Giger, além de ser já 85, ele já era o pai do Alien, mas ele tem uma outra capa de disco importante que é do Brain Salad Surgery, do Emerson Lake. Parece de Search do Emerson Lake and Palmer, que acho que é 12 anos antes, é Exatamente, exatamente. 73. É, que é toda aquela capa bonita que, tipo, tu tira o sleeve, assim, tipo, tem a mulher por dentro daquele casket de caveira, tipo, tem toda uma brincadeira. E... É disco que você compra só pela capa, né? Você deixa... Exato, exato. Apesar que eu brinco que o Brain Salad Surgery tem Toccata, que é um cover de uma peça erudita que é legal pra caramba, tipo, é a coisa mais legal da discografia do LP. O nome da ilustração da capa é da ilustração da capa é o Satan One, que é de 77, a arte dele. Isso. E é E uma... essa interna aqui, que é um negócio meio pornográfico, A gente não que vai mostrar porque senão dá strike no canal. exatamente é a Victory Tree, que é Exato. de 81 a 83. A história que o Tom Lawyer conta, né, é que bom, o Giger sendo suíço, né, ele mandou uma carta, falou, "Ó, tem uma banda de metal aí, a gente tem esse conceito XYZ, papapá, e a gente acha que vai funcionar pra caramba uma arte sua, tal, pra gente colocar. Se autoriza, se libera, e aparentemente ele liberou de boa, assim, ele foi meio com a cara, não sei exatamente quanto que pagaram, se é que chegaram a pagar alguma coisa, mas conhecendo o Karl Lauterbach, que era o dono da Noise, né, o Karl Lauterbach não era mão de vaca pra caramba, então se pagaram, pagaram de dinheiro, dinheiro do próprio bolso, não teve um. Usaram o dinheiro de capa de arte própria para colocar ali. Mas é divertido porque, assim, por mais que a capa do Brain Salad Surgery seja marcante pra caramba, parece que quando a gente fala de H.R. Giger, você vai lembrar dessa capa, sabe? Tipo, é uma coisa muito feroz, assim, muito forte, assim. Não, acabou ficando, assim, pro Celtic Frost acabou virando um negócio meio icônico essa capa ali, tipo, a capa do Morbid Tales tem o símbolo ali que fica bastante forte. Aí tem essa capa, o Into the Pandemonium vai ter a ilustração do Bosch, né, na capa. Então, assim, acaba virando, você começa a entender o desenvolvimento dos conceitos do Celtic Frost ali, da ousadia que eles tinham conceitual, como que eles queriam levar a coisa pra frente. E aí funcionou perfeitamente, virou icônica a capa, colocou, foi um disco que fez sucesso, sabe? Botou o Celtic Frost pra tocar em tudo quanto é lugar, foi para fazer, foi divulgar esse disco nos Estados Unidos, e nos Estados Unidos eles eram muito respeitados, então eles começaram a ficar grandes. Nos Estados Unidos dizem que eles estavam rivalizando com o Slayer, assim, nessa época, sabe? Tipo, eles eram o Slayer europeu, sabe? A galera levava nesse nível de responsabilidade. E aí, assim, no encarte original, eles até falavam, né, que os próximos discos vão ser o Into the Pandemonium e Necronomicon, que eram os quatro discos, os quatro conceitos que eles já tinham dos quatro primeiros discos, né? Morbid Tales, Megatherium, Into the Pandemonium e Necronomicon. O Into the Pandemonium vai sair em 87, que é o meu disco favorito, apesar de pra muita gente já ser um disco que não gosta tanto, porque é a hora que eles vão pirar na cabeça mesmo, vai vir influência de gótico. Basicamente todo esse gothic metal que vai surgir ali do Doom Death nasce com derivado do Into the Pandemonium, assim. Mas
Esse aqui nas derivadas bobear de Necromantical Scream e Down Megiddo, assim. Mas nessa época a banda estava em ascensão e essa ascensão vai fazer com que a banda fique muito ousada, muito vanguardista. Isso vai colocar a banda cada vez mais em rota de colisão com o Karl Walter Bach da Noise. E isso vai fazer com que o clima da banda se fique insustentável, ao ponto do Tom Warren mandar meio que todo mundo embora e aí cometer o crime que matou o Celtic Frost, que foi o grande disco Cold Lake, né, que é um histórico, que é quando ele faz um disco quase hard farofa, assim, com visual de hard farofa pra caramba, abandona as ilustrações épicas e tal. E aí ali a coisa degringola total, assim. Mas é o. Não lembro se é o Cold Lake. Não, é o que vem depois. Que é Não, o. Vanity Nemesis vem depois. Isso, que tem a música, como é que eu tava até, tipo, eu tinha te mandado uma hora, eu falei assim, como é, que é Não, é que tem a Mexican, o que No começa com... Max and Rage Into the Pandemonium, que abre, Ah, isso é aí, o isso aí. cover do All Voodoo, assim. Isso. Abre no Into the Pandemonium, que já foi uma puta declaração de intenção, né? A gente tá abrindo com um cover de música gótica, assim. E depois entra One in the Pride, que é uma batida de balada. Então é doido, Into the Pandemonium é uma loucura sem tamanho, né? Vai ter Mesmerize, assim, vai ter I Won't Dance lá pra frente, assim, mas assim, eu acho ele sensacional, adoro o disco. Ah, é o disco que eu mais gosto, que é o Disco Frost junto com o T Megatherium ali, os dois, um batendo no outro, vira e mexe. Assim. Esses três primeiros do Celtic Frost são demais, assim. O Monotaste, que é o disco da reunião, também é demais, mas é uma outra pegada completamente diferente. Então, assim, é uma banda que vale a pena correr atrás, assim, pra conhecer, pra quem não conhece. O T Megatherium, o Morbid Tales e o T Megatherium estão mais ou menos na mesma linha, assim, essa coisa do metal mais primitivo. O Till the Pandemonium começa a ter essas guinadas gótica maluca. E o Cold Lake é um disco legal, assim, eu acho, não acho essa porcaria toda que todo mundo fala. Acho que a galera, na época, quem viveu aquilo, deve ser feito meio turbo com o Judas Priest, sabe? Tipo, Uhum. como assim o Celtic Frost tá fazendo isso, sabe? Então, queimou toda a credibilidade que a banda tinha, que a banda nunca conseguiu recuperar a credibilidade nos Estados Unidos. Mas musicalmente eu acho um disco bem legalzinho até. E o Vanity Nemesis, que é um disco que eles tentaram voltar, mas aí o Tom Guerreiro diz que ele não sentia sinceridade, sabe? Era um disco que eles tentaram fazer pra ver se recuperava um pouco da credibilidade que eles tinham e não tinha nada muito sincero o que eles estavam fazendo ali no Vanity Nemesis. Agora o Monotaste é um pesado, arrastado, uma outra liga total, assim. Mas muito bom também. Eu ia mexer contigo, que depois que eu fui ver como é, que o Toninho Guerreiro produziu um disco do 1349. O, Assim, então, talvez ali como é que é. A turma toda, a turma toda no festival. ele passou a ser muito respeitado, né, pela galera, pelo povo pela questão das bandas de Black Death, né? As bandas de Black Death começaram a olhar ali. Ele produz o Tom Guerreiro, ele produziu a demo do Coroner, né? Os caras do Coroner eram holds do Celtic Frost, né? Antes de fazer. Então, assim, ele vira muito respeitado e, inclusive, é respeitado a nível do tipo, ele participa do Probot, né? Que é o projeto do Dave Grohl, assim. Como é que é? Vou reunir todas as pessoas agora, como é que é? Agora que eu tenho, como é que é? Agora que eu tenho, ele vai tocar a música Big Sky. Como é que é? Agora que eu tenho dinheiro, eu vou fazer aquilo que ninguém ia dar bola se eu, ia me criticar se eu fizesse, que é o Probot. Como é que é? Tá aqui. Vocal numa música, exatamente. Que é basicamente o Dave Grohl fazendo a velha guarda da Portela, como é que é? E isso, chamou só a galera ali. Não, total. Chamou Eric Wagner, chamou Scott Weiland, né? Chamou Lee Dorian, Lee uh, Dorian, né? o Hino, não, total, assim, total. Faltou alguma coisa, Thiago? Acho que falamos de tudo, assim. Uh, Até imitamos. então, assim, guarde essas energias, aproveite Setembro Negro, para quem ficar em casa, como é que é? Eu não sei se eu vou conseguir, eu espero conseguir ver o Green Day um pouco, porque é uma banda que, tipo,
o meu radar tá blipando, assim, acho que é um disco, o último disco que saiu não teve todo o auê que merecia ter aquele disco. Então, como é que é? Mas como é que é? Estarei triste por não ouvir Necrochang, que é muito legal. Como é que é? Como é que é? O futuro Solar da Fest vai ter um lounge antes que vai tocar o projeto de jazz do Didi Verdi. E Sonic Trio, né? Exatamente, exatamente. Vai Esse ter o palco, vai ter o lounge com o projeto de jazz de Diverne e o Alex Skolnick, e aí no outro palco Blaze e John Bush. exatamente, exatamente, Fechou o festival. Nossa, só acho que não vai ser no VIP Station, vai ser no Soldão Bar. exatamente. Mas é isso, pessoal. Muito obrigado pelo seu play, muito obrigado pela sua atenção e valeu!